Então, gente, vamos para nossa aula sobre análise qualitativa, quase nada de qualitativa, e quantitativa, completamente quantitativa de plâncton. É uma aula de 7 slides, mas vocês vão ver que é uma aula meio cascudinha, né? Então, eu vou mostrar para vocês como, né, a gente, de uma forma bem simplificada, tá? Vocês vão ter materiais complementares, né, que vão fazer vocês entenderem melhor essas questões, né? O que é uma análise qualitativa e uma análise quantitativa, né? Vou falar sobre zooplâncton, que é o que eu tenho uma expertise maior, né? O fitoplâncton tem que são metodologias que eu não tenho muito, não tenho conhecimento muito aprofundado, porque eu nunca trabalhei diretamente com isso, tá? Mas o que é qual é a diferença, né, de uma análise qualitativa para uma análise quantitativa? A análise qualitativa, ela só me dá dados do que eu tenho no ambiente, dos tipos de organismos que eu tenho no ambiente. A quantitativa, além dos dados do que eu tenho no ambiente, vai me dizer a quantidade do que eu tenho no ambiente, tá? Então, essa é a diferença básica, tá? Então, vamos passar, né, para o conteúdo. Bom, para análise qualitativa, né, o que a gente vai precisar? Da lupa, da minha cubinha de Dolphus ali, que a gente já viu na aula anterior, e do meu guia de identificação, tá? Porque eu só preciso olhar a minha amostra e ver o que eu tenho e dizer o que eu tenho na minha amostra, tá? Eu não preciso fazer uma contagem, tá? Eu só preciso ver o que eu tenho na minha amostra. Aqui, né, eu tenho um exemplo de um estudo que foi feito, uma análise qualitativa. Esse artigo ficou disponível para vocês na semana anterior, tá? Para vocês lerem, né? E ele é um exemplo clássico de um estudo com plâncton, né? De um estudo qualitativo com plâncton, tá? E aí vamos para a análise quantitativa, e é essa aí que vai dar um trabalhinho pra gente. E não é pouco trabalho não, é bastante, né? Além dos equipamentos, né, de lupa estereoscópica, cubinha de Dolphus e o guia, né, de identificação, eu vou precisar da pipeta de Stemple, que é o meu subamostrador, e vou precisar contar, né? Eu botei um contador aqui, mas eu posso fazer essa contagem manual. Não preciso obrigatoriamente ter o contador, mas dependendo da densidade de organismos, ele ajuda bastante, tá? E aí que começa a parada, começa a confusão, tá? Então, a minha análise quantitativa, eu vou usar todas essas formulazinhas aqui, porque qual é o meu objetivo quando eu faço uma análise quantitativa? É eu identificar os organismos e dizer quanto de cada um daqueles organismos eu tenho no meu ambiente. Normalmente eu uso uma escala ali de metros cúbicos, tá? Então, quantos organismos daquele eu tenho por metros cúbicos naquele ambiente, tá? Então, eu uso, né, eu tenho essa continha básica aqui, que é S é a amostra, tá? Porque amostra em inglês é sample, tá? Sample. Então, por isso que é S, tá? S maiúsculo com S minúsculo é subsample, ou seja, subamostra, tá? Subsample, subamostra. V é volume e o S a gente já sabe que é amostra, então eu tenho o volume da amostra sobre o volume da subamostra. E aí, para eu determinar a quantidade de organismos por metro
cúbicos. Gente, meus gatos estão tocando terror aqui atrás, mas tudo bem. Que é a quantidade dos organismos em metros cúbicos de água daquele ambiente. Eu vou precisar ter descoberto esse valor da amostra, tá? E eu vou dividir sobre o volume filtrado. E é aí que está o problema. O volume filtrado é o quanto de água eu filtrei para obter aquela amostra. E é por isso que a gente usa aquele fluxômetro que já foi apresentado em aula anterior para vocês, né? Que é ele que nos ajuda, então, quando a gente faz coleta por a rede de plâncton, que é o usual, que vai nos ajudar a saber, né, o quanto de água passou e foi filtrada ali na minha rede. E para eu descobrir esse volume filtrado, olha ele aqui bem no final, eu tenho que fazer todas essas pontinhas. Primeiro, eu tenho que descobrir qual é a área, que é a área daquele aro da minha rede de plâncton, que é por onde a água entrou na rede. E a gente descobre a área fazendo aplicando essa fórmula, onde eu tenho π vezes o diâmetro da minha rede, da boca da minha rede, em metros. Então, se ela tem 30 centímetros, é 0,3 que eu vou usar, tá? Se ela tem 50 centímetros, é 0,5. Então, o diâmetro em metros da abertura da minha rede ao quadrado, dividido por 4. Aí tá, achei minha área. Mas eu preciso achar a velocidade também. E como que eu descubro a velocidade? Aquele meu fluxômetro, ele não fica girando e ele não me vai dar um valor de quantas vezes ele girou? Eu não falei para vocês que a gente tem que fazer a diferença, a gente tem que anotar o número que está lá antes de fazer o arrasto e depois e dar a diferença para a gente saber o número de rotações? Então, eu vou pegar esse valor aí, né, dessa diferença, que é o meu número de rotações, e vou multiplicar pelo tempo de arrasto em segundos. Então, se eu arrastei por 1 minuto e meio, são 90 segundos, tá? Então, vai ser o número de rotações, a minha velocidade vai ser o número de rotações vezes o tempo em segundos. Essa velocidade, eu tô achando aqui, desculpa, é dividido, tá? Eu vou consertar. É dividido pelo tempo, tá? O número de rotações dividido pelo tempo. Esse valor que eu vou chegar aqui, tá? Eu vou ter que converter usando essa tabela, porque ele vai me dar esse valor aqui, ó, nessa escala aqui, de voltas por segundo. E aí, vamos supor que esse meu valor deu 19, e na minha escala brasileira aqui, a gente usa metros por segundo, então o valor vai ser esse daqui. Aí eu vou converter essa minha velocidade, eu vou chegar no valor, mas eu preciso converter ela para metros por segundo, tá? Eu não vou usar ela em voltas por segundo, mas sim em metros por segundo, tá? Então eu faço essa conversão aqui. Vocês estão vendo que não tem valores absolutos aqui. Ó, 9,5, 10, 10, 10,5, 11, 11,5, tá? Pode ser que dê um valor tipo 10,35. Se der esse valor, o que eu vou fazer? Eu vou usar o 10,50, porque 10,35 está mais perto de 10,50 do que de 10. Eu posso usar esse valor, é óbvio que vai ser aproximado, tá? Não vai ser um valor real. Se eu quiser fazer o valor real, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número mais aproximado aqui, que é o 10,50, certo? Vou fazer uma regrinha de 3. Se 10,50 corresponde a 2,5, então 10,35 corresponde a x. E aí eu vou ter o valor exato. Eu decido se eu quero fazer aproximado ou se eu quero fazer o exato, tá? Não existe uma regra.
Aí, outra coisa que eu preciso achar, antes de descobrir meu volume filtrado, é a minha é a minha distância. É a distância que a rede puxou, né? Foi conduzida. Como que eu descubro a rede? Eu pego esse meu V, que eu descobri aqui, né? Que eu converti, já pego em metros por segundo e multiplico pelo tempo de arrasto em segundo, tá? Eu só vou corrigir, deixa eu apagar isso aqui, é V igual a número de rotações dividido pelo tempo, tá? É isso que é o certo. Eu vou corrigir a apresentação antes de compartilhar com vocês, tá? Então, depois que eu descobri a minha área e a minha distância, aí eu consigo descobrir o meu volume filtrado, que vai ser volume igual a área vezes a distância. E aí eu vou descobrir esse V, e aí eu posso descobrir o valor da amostra, dividir o valor da amostra pelo volume, para obter, então, a quantidade de organismos por metro cúbico, tá? Só quero deixar claro o que é a amostra. A amostra é aquilo que eu tenho dentro do meu pote. Esse valor que eu vou descobrir de S, que é a amostra, são quantos organismos eu tenho dentro daquele meu pote. E isso vai variar de acordo com o volume que ele tem. 400 ml, né? Pode ser um pote de 400 ml, um pote de 500 ml. Eu padronizo esse volume aqui, tá? Eu padronizo o volume. Quando a gente tiver nossas aulas em práticas, eu vou ensinar vocês como padronizar esse volume, tá certo? Então, vamos passar para uma parte mais prática da história. Vamos fazer conta, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu coletei uma amostra e eu na amostra, nessa pesquisa eu só quero contar copépode, eu só quero saber de copépode. Aí, vamos lá que na minha subamostra, porque eu falei para vocês que a gente tira uma alíquota, né? A gente não vai contar. Vamos supor que a minha amostra, né, que o meu pote, tá? Que o meu pote tem um volume de 400 ml. Eu não conto 400 ml. Eu vou contar uma subamostra, uma alíquota, que no meu caso aqui é de 5 ml, eu vou tirar 5 ml daqui, vou contar 5 ml. E aí eu só faço uma regrinha de 3 para extrapolar, gente, para 400, né? Super simples, mas tudo bem. Vamos lá. Então, vamos supor que na minha subamostra eu obtive 42 copépodes. Eu contei 42 copépodes, tá? A minha amostra, o volume da minha amostra, a gente sabe que ela é de 400 ml. O volume da minha subamostra eu já sei, já estou dando aqui que é 5 ml. Aí eu tenho o fluxômetro inicial e o final. Eu tenho que descobrir aqui quantas rotações o fluxômetro deu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o final, que é o maior, 2.632, e vou diminuir de 2.453. Isso daqui vai me dar 9, 12 dá 7, dá 1, dá 179, tá? Então, eu já descobri aqui o meu número de rotações, que é igual a 179, tá certo? Então, já descobri uma informação aqui. O meu diâmetro é 30 centímetros, só que como o diâmetro eu uso em metros, então vai ser 0,3, tá? E o tempo de arrasto foi 60 segundos. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é descobrir o volume filtrado, tá? Cadê o cálculo? Tá aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o volume filtrado. Para descobrir o volume filtrado, eu tenho que primeiro, a gente já sabe, calcular a área, né, que está aqui a conta. Deixa eu apagar esse daqui, que é V igual a número de rotações dividido por T, né, que eu vi que estava errado ali. Então, primeira coisa eu vou descobrir qual é a minha área. Então, a área vai ser igual a π, que é 3,14, né, que todos nós já devemos saber, ou deveríamos saber, vezes
0,3, que é o diâmetro da rede, ao quadrado, dividido por 4. Então, deixa eu fazer continhas aqui. Vamos lá. Primeira conta que eu faço nessa história toda aí é o ao quadrado. Então, 3,3 vezes 3,3 vai ser igual a 0,09. Então, eu vou ter A igual a 3,14 vezes 0,09 dividido por 4. Então, 0,09 vezes 3,14 vai ser igual a... Então, eu tenho A igual a 0,2826 dividido por 4. Deixa eu dividir por 4 agora. Que vai dar igual... Então, eu já tenho minha área. A minha área é igual a 0,07. Já descobri minha área. Bom, depois de eu descobrir a área, né, já calculei minha área aqui, agora eu vou calcular a velocidade. Então, como que eu calculo a velocidade? Né? A velocidade é igual ao número de rotações, que é 179, dividido pelo tempo de arrasto, que foi 60 segundos. Então, a minha velocidade vai ser igual, deixa eu ver aqui, 179 dividido por 60 segundos vai dar 2,9,8. Só que eu preciso fazer aquela conversão na tabela, porque ela me dá esse volume aqui em rev, né, que é voltas, rev por segundo. E para mim só funciona em metros por segundo. Então, vamos, 2,98, vou voltar lá no slide anterior. Eita, volte. Opa, aqui. 2,78. Era isso? 2,98. 2,98. Tá perto de 3, né? Vamos usar o 3 aqui, ó. 0,75, ó, em metros por segundo. 0,75. Então, deixa eu voltar tudo lá. Então, 0,75 metros por segundo. Então, agora eu já descobri o meu volume. Depois de eu descobrir o volume, eu vou calcular a distância. E a minha distância é fácil. É só o volume que eu já achei aqui, 0,75, vezes o tempo de arrasto, que é 60 segundos. Então, deixa eu fazer a conta. Epa. 0,75 vezes 60 vai dar igual a 45, tá? Metros por segundo. Não, acho que é metros só. 45 metros é a distância. Depois que eu calculo a distância, agora sim eu posso calcular meu volume filtrado. Meu volume filtrado, que é Vzão, né? A velocidade é Vzinho, tá? Meu volume filtrado vai ser igual a minha área, né? Que tá aqui, 0,07 vezes a minha distância, que é 45. 0,07, que vai ser igual o volume filtrado. Então, vai ser igual a 3,15 metros cúbicos, tá? Já descobri meu volume filtrado. Agora, a gente tem que descobrir quantos organismos, quantos copépodes, né, eu tenho no ambiente. Só que a primeira coisa que eu faço é, antes de descobrir no ambiente, eu tenho que descobrir quanto que tem no meu pote aqui, quanto que tem na minha amostra. Então, como é que eu faço?
eu vou pegar, então, a amostra vai ser igual a o valor da subamostra, que são 42 copépodes, vezes o volume da amostra, que eu sei que é 400 ml, dividido pelo volume da subamostra, que eu sei que é 5 ml. Então, deixa eu fazer essa conta aqui. 42 vezes 400, que é igual a... Então, S vai ser igual a 16.800 dividido por 5, que vai ser igual a 3.360. Então, significa que dentro desse meu pote de 400 ml, eu tenho 3.360 organismos, tá? Agora, eu quero saber quantos organismos eu tenho no meu ambiente, né, por metro cúbico. Então, como é que eu vou fazer? Então, organismos por metro cúbico vai ser igual o valor da minha amostra, que eu descobri aqui, 3.360, dividido pelo meu volume filtrado, que é 3,15. 3,15. Que vai ser igual, dividido por 3,15, que é igual a... É 3.360 dividido por 3,15, que vai ser igual a... Ai, meu Deus. Aqui. Que vai ser igual a 1.066, tá? Organismos por metro cúbico. Então, eu, depois de fazer todos esses cálculos, eu descobri que naquele ambiente que eu coletei, em cada metro cúbico de água, eu vou ter 1.066 copépodes, tá? Agora a gente vai dificultar um pouquinho a história, tá? Vamos fazer junto essa parada aqui. Normalmente, quando eu faço uma coleta, para fazer uma análise quantitativa, e eu escolho um ponto, vamos dizer que eu escolhi aqui o Igarapé da Fortaleza, e eu escolhi esse ponto aqui. Nesse ponto, eu não faço só uma coleta. Vocês já ouviram falar que em pesquisa científica a gente tem réplica, né? Então, nesse ponto, eu vou fazer 3 arrastos. Vou ir, vou voltar, vou ir. Vou fazer 3 coletas. E nesses meus 3 arrastos, que tiveram cada um o tempo de 90 segundos, ó, o tempo de arrasto, cada arrasto desse eu decidi fazer 90 segundos, tá? Então, no primeiro arrasto, tá? Na primeira amostra, eu botei contagem aqui, mas é amostra. Na primeira amostra, eu contei 45 copépodes, tá? E 2 poliquetas. Na segunda amostra, no segundo arrasto, eu tive 38 copépodes e nenhuma poliqueta. E no terceiro arrasto, eu tive 62 copépodes e 5 poliquetas. Tá? Eu preciso tirar uma média disso tudo aqui. E, gente, independente do poliqueta não ter aparecido no meu arrasto 2, tá? Independente dele não ter aparecido no meu arrasto 2, eu tenho que contar ele, porque quando eu for fazer a minha média, eu vou dividir por 3, tá? Eu não vou dividir por 2 só porque ele não apareceu aqui, eu vou dividir por 3. E ainda tem um detalhe que eu não tô contando pra vocês, tá?
Por que eu botei contagem aqui? É porque, de fato, em cada rastro, cada ponto, ó, cada ponto cada ponto, tá? Eu faço 3 arrastos, tá? Que vão me gerar 3 potes de amostra. Quando eu for contar, eu vou contar 3 vezes esse pote, 3 vezes esse pote e 3 vezes esse pote. É pesado, tá? E aí eu tiro a média do pote e depois eu tiro a média do ponto. Vamos supor que nesse pote eu tive 3 contagens, aí eu tirei a média das contagens. Aí vamos supor, vamos contar só copépode. Então aqui eu tive uma média de 60 copépodes, aqui eu tive uma média de 45 e aqui eu tive uma média de 58. Já é a média das 3 contagens aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer a média dos 3 pontos e dividir por 3, tá? É pesado, é bem pesado, é bem complexo, tá bom? Então, vamos supor, para fazer certinho, eu vou eliminar os 2 arrastos, vamos contar só um arrasto. A gente não vai contar os outros 2 arrastos, mas vocês já sabem que tem que contar, né? Então, a gente vai contar só o primeiro arrasto, tá? Então, na primeira contagem que eu fiz, tive 45, na segunda contagem eu tive 38 copépodes, na terceira eu tive 62, e de poliqueta na primeira eu tive 2, na segunda eu tive 0 e na terceira eu tive 5. Deixa eu somar tudo isso e dividir por 3. (45) mais 38 mais 62 vai dar 145. Esse daqui vai dar 7. Dividido por 3, dividido por 3. Aqui vai dar 48,3. E aqui vai dar 7 dividido por 3. Aqui vai dar 2,3. Então, o que eu tenho aqui? Aqui, né, nessas médias que eu fiz, eu já tenho o valor, desculpa, eu não consigo apagar, peraí. Eu já tenho o valor da minha subamostra. Ah, caramba, é S maiúsculo, S minúsculo. Para copépode, vou botar aqui, que é 48,3, e tenho a minha subamostra para poliqueta, que é 2,3, tá? Então, eu já tenho os meus SS aí, tanto para poliqueta quanto para copépode. Então, o que a gente vai fazer agora? Né? A gente vai tentar definir quantos copépodes e quantas poliquetas a gente tem por metro cúbico. Gente, se a gente achar 10 organismos, a gente vai ter que fazer essa conta para todos os 10 organismos. Porque a gente tem que descobrir a densidade deles, de cada um deles no ambiente, tá? Então, vamos lá calcular nosso volume. Como que eu vou recapitulando, tá? Deixa eu só guardar essa informação aqui, meus S são importantes. Vamos calcular o volume, né? Só que para voltar a calcular o volume, primeiro eu tenho que calcular a velocidade, tá? A velocidade é o número de rotações, que foram 985. E a gente já viu aqui que é dividido pelo tempo, que está errado. Então, dividido por 90 segundos. (985) dividido por 90 é igual a 10,9. Então, a minha velocidade é igual a 10,9, mas eu tenho que converter, né? Eu tenho que ir naquela tabelinha lá atrás
Vamos lá, vamos voltar tudo. Voltei. 10.9, vamos usar o 11 aqui, que está bem próximo. Se tivesse no meio termo, eu ia fazer a regrinha de 3 com vocês. Mas como está bem perto, na conversão de 11 aqui dá 2,61. Então, vamos voltar tudo de novo. 2,61, né? 2,61. Então, convertido... Ai, gente, minha caneta não aparece. Aqui, apareceu. Que é igual a 2,61, é isso, né? Metros por segundo. Então, já tenho o meu valor de V aqui, já tenho a minha velocidade. Agora, eu tenho que descobrir a minha distância. A minha distância vai ser a minha velocidade, 2,61, vezes o tempo, que é 90. Então, 2,61 vezes 90, que vai ser igual. Então, a minha distância foi... Deixa eu só repetir. 2,61 vezes 90... Deu isso mesmo. 234,9. E agora, eu vou descobrir meu volume filtrado, que vai ser a área, que eu já me deu aqui a área, olha só que legal, eu já dei a área para vocês, que é 0,05 vezes a distância, que é 234,9. Vezes 0,05. Então, meu volume filtrado foi igual a 11,74 metros cúbicos, tá? Então, já tenho meu volume. Volume filtrado eu já achei. Próximo passo, vou calcular o S para cada um. Então, vamos calcular o S de copépode? Então, o S de copépode, eu preciso do meu valor da minha subamostra de copépode, ou seja, quantos copépodes eu tive naquela minha alíquota de 5 ml, tá? Que foi 48,3 vezes o volume da amostra, que é 400 ml, né? Aqui, ó, o volume da amostra, 400 ml, dividido pelo volume da subamostra, que é 5 ml. Desculpa, que é 5 ml, tá? Então, deixa eu ver quanto que dá isso. 48,3 vezes 400 dividido por 5 é igual a... Então, a minha amostra para copépode é igual a 3.864. Isso significa que dentro do meu pote de 400 ml eu tenho aproximadamente 3.864 copépodes. Mas eu quero saber né? Organismos por metro cúbico de copépode. De copépode, então, eu vou ter... Aí eu pego o meu valor da amostra que eu descobri aqui, que é 3.864, e vou dividir pelo volume filtrado que eu descobri aqui, que é 11,74. Então, dividido 11,74, que me dá 329,13. Então, significa que naquele ambiente que eu coletei, a cada metro cúbico de água, tá? Cada metro cúbico de água, eu tenho 329 copépodes, tá? Agora, vamos ver para poliqueta. Então, poliqueta... Vamos fazer agora, então, o meu cálculo, né, então, a amostra de poliqueta vai ser igual ao meu SS, a minha subamostra, quantas poliquetas eu tenho naquela minha alíquota de 5 ml, que é 2,3, vezes o volume da amostra, que é 400 ml, dividido pelo volume da subamostra, que é 5 ml. Deixa
Deixa eu ver quanto que dá isso. 2,3 vezes 400 dividido por 5, que vai ser igual a 184. Agora eu preciso descobrir o número de... Isso daqui é o número que tem na minha amostra, dentro do meu pote. Então, dentro desse pote aqui, eu tenho aproximadamente 184 organismos, 184 poliquetas. Agora, quantas poliquetas eu tenho por metro cúbico? Então, eu vou pegar o valor da minha amostra, que é 184, e vou dividir pelo meu volume filtrado, que é 11,74. Então, 184 dividido por 11,74 vai ser igual a 15,67. Então, com relação a esses organismos por metro cúbico copépode, eu vou ter, cadê o copépode? 329,13, e organismos por metro cúbico poliqueta, eu vou ter 15,67. Amores, eu espero que não tenha ficado muitas dúvidas, tá? A gente vai ter mais uma aula, tá? Que a gente vai trabalhar mais isso, a gente vai fazer mais isso, tá? A atividade do semestre, dessa unidade de vocês vai ser isso, então vocês vão treinar bastante isso. Qualquer dúvida que surja, por favor, me contactem pelo direct, falem comigo, tá? Que a gente vai sanar. E a gente tem nossos plantões aí pra gente tirar todas as dúvidas de vocês com relação a isso, tá bom? Então, é isso. Boa sorte aí, coragem. Eu sei que não é fácil, trabalhei anos fazendo isso. Não é fácil, tá? Mas é assim que tem que fazer, ciência é isso.